Oh, aleluia. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Quanto está alegre? Diga glória a Deus. Amém. O Senhor está aqui. Já foi dito nessa noite que Jesus está aqui em nosso meio. Aleluia. Onde está o seu povo, Ele sempre está. E onde está Jesus, está os seus seguidores. Aleluia. Então esse povo só está aqui porque crê que Jesus está aqui em nosso meio. Amém? Quanto já viu Jesus nessa noite? Quanto já sentiu sua presença nessa noite? Amém? Glória a Deus. Antes de entrar na mensagem que vou falar sobre Jesus, sobre este nome, eu queria contar uma experiência, um pouco de experiência que eu tive. Aleluia. Os irmãos podem tomar assento para não cansar muito. Glória a Deus. Eu quero dizer, irmão, que às vezes a gente fala muito em Jesus, crê muito em Jesus, mas às vezes se você pergunta, você já viu Jesus? É uma pergunta um pouco difícil. Alguém vai dizer, não, eu nunca vi Jesus. Aleluia. Eu lembro quando eu era pequeno, eu andava por ciclo de oração com a minha avó, e aonde tinha vigília, eu sempre estava ali também na vigília. E aconteceu certa noite, irmãos, que eu só ouvia falar de Jesus. Eu não entendia muito, eu ouvia falar de Jesus e via as fotos pintadas de Jesus. Jesus um pouco semblante, Jesus um pouco sorrindo, Jesus com os olhos verdes, Jesus com olhos azuis, Jesus de barba, Jesus sem barba. Muitas fotos pintadas de Jesus. Mas a mais que eu me firrei ele estava de barba. E o que aconteceu? Eu digo, Jesus é assim, de barba, né? E certo dia nós estávamos ali na vigília orando, isso já era de madrugada, e todos nós ali de joelho. E eu me deu uma curiosidade, irmão, e eu estava ali de joelho e abri os olhos. Como sempre menino é curioso. E eu quando abri os olhos e olhei assim no púlpito, estava um homem. As irmãs tudo aqui em cima e tinha um homem aí passeando. Irmão, permite? Estava assim. E eu abri os olhos e eu olhei assim, Jesus. Jesus está aqui. Aleluia. Agora eu olhei a veste daquele homem, irmãos. O homem estava com uma veste meio suja. Umas vestes sem jeito. Parece que tinha deitado no chão. E aí minha mente começou a matar. Eu digo, será que é Jesus mesmo? Mas do mesmo jeito que eu vi na foto, é Jesus. Eu comecei assim, os irmãos tudo orando, outros dormindo, que era de madrugada já, e muitos irmãos que vai para vigília, outros dormem, outros oram, outros cantam. Isso é verdade. E para começar, quem dormiu primeiro foi o porteiro. Aleluia. E esse homem não era Jesus. Eu pensava que era Jesus, mas na mesma hora eu dizia, mas não pode ser Jesus. Sabe, e o que aconteceu? Esse homem não era Jesus, esse homem era um bêbado que tinha entrado dentro da igreja, o porteiro estava dormindo, ele entrou pela porta, ninguém viu, e ele começou passeando assim. E eu catuquei o irmão que estava do lado, irmão, quem é esse homem que está aí? Ele quando olhou e disse, é um bêbado que entrou da igreja. Misericórdia, Jesus. Mas esse Jesus que eu vou falar nessa noite para os irmãos, isso foi só uma experiência, irmãos. Permita eu tomar um pouco dessa água. É experiência para nós que serve a esse Jesus. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Mateus. Aleluia. Gracioso, né, irmão Nandor? Mas esse Jesus que nós adoramos está aqui nessa noite. Eu creio que você já sentiu a presença desse Jesus no seu coração. Eu estava aqui sentado, aleluia! E quando o irmão Rafael e o jovem começou a cantar esse hino, poderoso é o Senhor. Eu senti, aleluia, senti aquele gozo lá dentro. Eu digo, tu és poderoso mesmo, Senhor. Oh, aleluia, tu és poderoso mesmo, Senhor, em nossas vidas, porque ai de nós se não fosse o teu poder. Mateus capítulo 27, irmãos.
Aleluia, acompanhe comigo em sua Bíblia. Glória a Deus. Aleluia. Prometo de não cansar muitos irmãos. Quero dizer para os irmãos que eu não tenho nada para nos dar, amém? Mas a palavra de Deus sim, o Espírito Santo tem grande coisa para dar nessa noite, amém? Se eu tiver de dar um cheque, primeiro eu vou dar para mim, que eu estou precisando. É Mateus 27 e o 17 diz assim: portanto, estando eles reunidos, disseram Pilato: qual queres que vós solte? Barrabás ou Cristo, ou Jesus chamado Cristo? E o 21 diz assim: e respondendo o presidente, disse-lhe: qual desses dois querem vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. 22. Disse-lhe Pilato: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe: todo seja crucificado. Os irmãos podem sentar. Aleluia. Aleluia. Que mensagem nessa noite, irmãos. Que mensagem nessa noite. Mas o que me chama a atenção, irmãos, foi esta pergunta do presidente, do rei, para o povo naquela noite, naquele momento, naquela hora. Que querem que eu solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Aí, uma grande diferença, irmãos. Os irmãos aqui que eu creio que são bons de Bíblia, já encontrou essa passagem, eu creio que já leu e releu, e não encontrou um significado. Por que essa troca de um homem chamado Jesus para um homem chamado Barrabás? Que Jesus significa o que? Salvador. Aleluia. Aleluia. Ele tem três qualidades, irmãos, para de um rei. Qualidade para um rei ungido. Deus, um rei e um profeta e um sacerdote. Mas o Barrabás tinha três qualidades, ou mais qualidade. Aleluia. Ladrão, assassino, terrorista e etc. Pero esse homem estava competindo com o homem que era o Salvador, que não tinha feito nenhum mal por ninguém. Esse homem que tinha salvado, esse homem que tinha curado, aleluia, esse homem que tinha ressuscitado, esse homem que tinha alimentado, esse homem que tinha entrado na casa daquele publicano, esse homem que chegou no caminho, aleluia, de Damasco, esse homem que chegou na casa de Lázaro, de Marta e Maria, e disse para Lázaro: Lázaro, sai para fora. Oh, aleluia, esse homem que disse: eu estou contigo, convosco, todos os momentos, no dia que vocês andares. Esse homem que andou por cima do mar, esse homem que ressuscitou. Oh, aleluia. Glória a Deus. Que troca. Mas diz a palavra de Deus que os homens preferem mais as trevas do que a própria luz. Gostaria de perguntar nessa noite se tem alguém nessa noite que todavia não é crente, ou ainda não é crente. Tem alguém nessa noite? Pode dar um sinal. Não quero forçar você a ser crente, não. Tem um ali, tem um jovem ali, tem outra pessoa mais, tem um aqui. Glória a Deus. Amém. Mas esse Jesus que nós estamos falando nessa noite, aleluia, Aleluia. eles têm muitas qualidades, irmãos. Gostaria de dizer para os irmãos que Jesus, o nome Jesus, ele foi proclamado por toda a terra. E muita gente, pastor assim, gosta desse nome de Jesus, um nome bonito. E eu quero dizer que tem várias pessoas, vários pais e mãe que colocou o nome do seu filho Jesus. Aqui na Espanha há muito. Aí, Jesus de Manuel, Jesus de José, José de Jesus, José Maria de Jesus, não sei de quanto de Jesus, Bretano de Jesus.